Fé que resiste à perseguição. Você já ouviu falar da igreja de Tessalônica, mencionada na Bíblia? Neste vídeo, você vai conhecer a história emocionante dos Tessalonicenses. Uma igreja que nasceu em meio à perseguição, mas permaneceu firme na fé. Descubra onde ficava Tessalônica e sua importância no Império Romano. Como Paulo fundou a igreja durante sua segunda viagem missionária. Quem eram os Tessalonicenses e por que abandonaram a idolatria? Porque Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Os principais temas das cartas: perseverança, esperança, e consolou uma mensagem profunda sobre fé, resistência e esperança na volta de Cristo, que continua falando aos corações até hoje. Imagine uma cidade que nunca dorme, ruas movimentadas, vozes de diferentes povos, mercadores vindos de todas as partes do Império Romano. Assim era Tessalônica, uma das cidades mais importantes da Macedônia, região que hoje conhecemos como Grécia. Era um grande centro comercial, cultural e estratégico. Por ali passavam riquezas, ideias, crenças e também deuses. Muitos deuses, altares, templos e imagens ocupavam cada esquina. A idolatria fazia parte da vida cotidiana, mas foi exatamente nesse cenário que algo extraordinário aconteceu. Durante sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo chegou a Tessalônica. Ele entrou na cidade sem exércitos, sem poder político, sem riquezas. Trazia apenas uma mensagem: Jesus Cristo. Paulo começou a anunciar o Evangelho e corações começaram a ser tocados. Homens e mulheres que nunca haviam ouvido falar do Deus verdadeiro, agora ouviam sobre graça, perdão e salvação. Assim nasceu a igreja em Tessalônica. A maioria dos que creram não era judia, eram gentios, pessoas que cresceram servindo ídolos, seguindo costumes pagãos, vivendo sem conhecer a verdade. Mas algo mudou profundamente dentro deles. Eles decidiram abandonar os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como diz a Escritura, porque eles mesmos relatam como vocês se voltaram dos ídolos para Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9 era uma igreja jovem, recém-nascida na fé. Mas desde o início, ela enfrentou grandes desafios. Vieram as perseguições, vieram os sofrimentos, vieram as pressões da sociedade, das autoridades e até de familiares que não aceitavam aquela nova fé. Mesmo assim, eles permaneceram firmes. Havia também dúvidas. Muitos se perguntavam sobre a volta de Jesus. Alguns estavam confusos, outros aflitos, outros com medo. E foi por isso que Paulo escreveu suas cartas aos Tessalonicenses. Ele escreveu para encorajar aquela igreja que sofria, para fortalecer os que estavam cansados e lembrar que o sofrimento não era em vão. Escreveu para corrigir ensinamentos equivocados sobre a volta de Cristo, trazendo clareza, esperança e equilíbrio. Escreveu para ensinar uma fé prática, uma vida que refletisse o Evangelho todos os dias. Paulo falou sobre santidade, sobre viver de forma diferente em meio a uma sociedade corrompida. Falou sobre amor fraternal, sobre cuidar uns dos outros como irmãos. Falou sobre trabalho, oração e responsabilidade, mostrando que a fé verdadeira transforma a vida inteira. E acima de tudo, Paulo reacendeu a esperança. Ele lembrou à igreja que a história não terminava no sofrimento, que Jesus voltaria. O próprio Senhor descerá do céu. Em Tessalonicenses 4:16, essa promessa trouxe consolo aos aflitos, força aos cansados e esperança aos que choravam. Os Tessalonicenses se tornaram um exemplo de igreja que sofre, mas não desiste, espera,
mas não se desespera. Crê, vive e permanece firme. Eles nos ensinam que a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce no coração, cresce na perseverança e se sustenta na esperança. Os Tessalonicenses representam todos aqueles que, mesmo em meio às lutas, escolhem viver a fé no dia a dia, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Se você deseja continuar aprendendo mais sobre a Bíblia e fortalecer sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de fé. Se puder, deixe um like. A palavra de Deus continua viva e ela também fala com você.